Mano, vê se tu acha aí, ô Curtiço. Achei, tá aqui. Porra, nem sabe o que é. Tá gravando? Ih, que doideira. Você gosta de uma boa fofoca? Porque esse livro aqui, cara, é um grande aglomerado delas. E aqui tem tudo quanto é tipo de história, tá? Você vai ter traição, luxúria, traição, você vai ter você vai ter uma série de coisas. Inclusive tem que maquiar o assassino. Roda a vinheta. Aloysio Azevedo é, sem dúvida, um dos maiores escritores do país. Ele foi um dos primeiros escritores a conseguir viver do ofício. Vocês sabem quanto que é difícil isso? A pessoa, há tanto tempo atrás, conseguir viver da escrita. Hoje em dia já é bastante difícil. Com todo acesso à tecnologia que a gente tem, com todo acesso a essa democratização de publicação das obras, com mais contato com as editoras, na época é com certeza um feito muito impactante ser um dos primeiros escritores no país a viver única e exclusivamente do ofício. Dentre as suas obras, sem dúvida, a mais famosa é O Curtiço, tá? Sem sombra de dúvidas alguma, porque é uma obra que traz... Eu acho que eu não vou dar spoiler, né? Eu não vou falar sobre a obra em si, mas eu vou falar sobre esse caráter, né, polifônico, digamos assim, de O Curtiço, né? Não chega a ser uma polifonia que ele não coloca na voz das personagens. Ele fala sobre todas essas histórias ao mesmo tempo ali, né? Entrelaçando essas histórias em uma grande fofoca que ocorre, obviamente, como o próprio nome sugere, num cortiço. Sem sombra de dúvidas, a obra mais famosa de Aloysio Azevedo é O Curtiço. Por vários fatores, não vou entrar em todos esses fatores aqui, depois eu posso fazer uma resenha do Curtiço, mas o que eu acho que, assim, que é fantástico é o fato de o livro ser uma grande fofoca, né? Você pega tantas histórias de tantos personagens diferentes, entrelaça isso tudo num ambiente de uma pré-favela, digamos assim, né? De um cortiço, e você tem todo tipo de história. Você tem o nobre, você tem o pobre, você tem o mesquinho, você tem o velho que quer passar todo mundo para trás, você tem traição, você tem o pagodeiro, você tem um monte de coisa. E o Curtiço é muito legal por causa disso. O Curtiço é interessante porque, apesar de ter uma linguagem difícil de acompanhar, como geralmente os livros mais antigos têm, é uma leitura que acaba sendo fluida, porque você embarca em uma história que está entrelaçada na história da próxima personagem, que está entrelaçada na história da próxima, e assim subsequentemente, até que você esteja imerso ali em um universo de histórias particulares e fofocas e etc. E isso é muito legal. Por ter essa característica, né, de uma história se entrelaçar a outra e virar tudo ali uma grande fofoca, o livro fica fluido, né, como eu falei anteriormente, e sendo no ambiente de cortiço você consegue imaginar as cenas, né, o que torna tudo mais agradável. Quando a gente consegue elevar a imaginação pro cenário ali e conseguir ver onde que cada coisa está, é muito legal. E, sendo no ambiente de cortiço, você tem algumas profissões, né, alguns estigmas, né, alguns estereótipos ali, até porque também era a ideia do Aloysio Azevedo apontar essa repetição de padrão na sociedade. Então você tem um cara muito mesquinho, um cara muito sovina que juntou dinheiro durante a vida de formas grotescas, assim, que comprou um terreno, que construiu esse cortiço. Nesse cortiço, né, a maioria das mulheres são lavadeiras, e aí ele tem uma bica lá que ele fornece para as mulheres, né, lavarem roupa para fora, né, para madame no caso, e geralmente os homens dessa comunidade também são homens que trabalham numa pedreira, né, ou seja, tem um trabalho braçal. Então você vê muito desse retrato social ali e a fofoca ocorre nesse ambiente, né? Então você vê quase que um início de um costume ali do que a gente hoje chamaria das comunidades, né, da favela, né? Então você vê os trabalhadores ao final de semana, né, depois de trabalhar pra caramba, fazer uma roda de samba, um pagode, né? Cada vizinho chega com um quitute para somar ali na ceia. Sempre tem aquele cara que quer passar para trás, né? Aquele cara que faz como é que eu posso dizer, uma malandragem para não levar nada para comer, para participar. Aí tem a fofoca que o vizinho tá traindo a fulana com Beltrana. Tem a fofoca que a esposa do cara lá nobre tá traindo ele enquanto ele só pensa em política. Então, cara, isso vai se entrelaçando de uma forma que é muito divertida, mesmo sendo um livro com a linguagem um pouco mais difícil, como é padrão dos clássicos. Como eu disse anteriormente, né, sendo ali um retrato quase que inicial dessa construção de comunidades,
você vê muita coisa até hoje que ele traz ali nesse livro. Então você vê esses pagodes, né, que eu mencionei, etc. Você vê as rivalidades entre comunidades. É muito engraçado, não tem uma fase do livro, uma parte do livro que ele comenta, né, sobre uma rivalidade entre um cortiço e outro. E ninguém sequer pensa no patrão no dono do cortiço, o quanto que ele está ganhando de dinheiro com isso, né? É um cortiço contra o outro, é uma vontade de ser um cortiço melhor que o outro, enfim. É muito engraçado como ele vai trazendo essa narrativa, ele traz o patrão enriquecendo, ele traz uma ideia de tentar pertencer a essa nobreza, né, porque esse patrão era muito sovino, então ele não tinha essa vivência com a nobreza, ele traz esse caráter político, né, para a história, ou seja, essa coisa ali de um nobre, né, pensar em política, enquanto o sovino só pensa em dinheiro. Ele diferencia bem as classes, coloca elas equiparadas somente em dado momento do livro, né, que é quando o cara que sempre foi pobre e sovino e quer acumular capital, ele tenta ser como o rico, então ele precisa investir nessa imagem, precisa se afastar do que aproxima ele dessa imagem de pobreza. Você vê o europeu tentando se abrasileirar no Brasil, né? Então ele vem para o Brasil com seus costumes, né, europeus, e aqui ele prova da cachaça, prova da música, se apaixona por uma mulher brasileira, né? Então você vê todo esse contexto, você vê um contexto de loucura, você vê um contexto de tentativa de casamento, porque antigamente tinha esse pensamento, né, de que para ter valor ali a mulher tem que estar casada na sociedade. Então ele traz tudo isso nesse misto, mas cabe lembrar que Aloysio Azevedo é um naturalista e um realista. Então não espere assim que o livro te traga uma felicidade de ler, que vai tudo terminar com amor com flor, que as coisas são tudo amor com flor, né? Tudo flui muito bem, tudo termina muito bem, começa muito bem e acaba muito bem. Você com certeza vai ver a vida como ela é na prática, lendo esse livro, e tá tudo bem. Você precisa abrir o seu coração para isso, se você não está preparado. Mas é um livro extremamente agradável, que só pela fofoca já vale muito a pena. Depois eu trago uma resenha, né, mais aprofundada ali do Cortiço, mas é um livro que me marcou muito por ter essa característica que te faz querer ler sempre mais em função de uma história estar entrelaçada com a outra. E isso com certeza é a característica que eu mais gostei no livro. Eventualmente pode ficar tranquila que eu trago uma resenha especificamente sobre o Cortiço. Bom, se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos, curta. Se você não gostou, deixe o seu dislike. Não! Também comente aqui embaixo, eu faço questão de ler todos os comentários e responder, né? Fique comigo, eu volto. Até a próxima. Beijos!